programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Atualidade. As cidades, especialmente os grandes centros urbanos, estão passando por sérias crises. Qualidade de vida insuportável, transportes caóticos, dificuldades de ir e vir, insegurança, enfim, são diversos os fatores que afetam tanto a vida dos moradores quanto o meio ambiente. E para falar sobre essa realidade, esteve recentemente em Belo Horizonte a urbanista e professora da USP, Hermínia Maricato. Ela veio participar do ciclo de debates Reforma Urbana, realizado pelo jornal Brasil de Fato, Movimento dos Trabalhadores Desempregados e editora Expressão Popular, e abriu um espaço em sua agenda para falar com outras palavras. A vida na cidade está insuportável e é muito impressionante como a política urbana é invisível no Brasil, não é? Como não se privilegia, como não se trata como uma questão fundamental a política urbana. A política urbana ela tem na mobilidade, no uso e na ocupação do solo, os dois eixos fundamentais. E eles são bastante ignorados no Brasil. Eu diria que nas últimas 3 décadas, nós estamos, a partir de junho de 2013, começando a encarar a política de mobilidade urbana. Mas a política fundiária urbana, nós ainda não começamos a decifrar. As câmaras municipais, vamos considerar a Constituição Federal de 88, ela dá aos municípios a competência sobre o uso e ocupação do solo, sobre o saneamento básico, sobre o transporte urbano. No caso de regiões metropolitanas, a competência é do legislativo estadual e do governo estadual. O que nós temos é uma total invisibilidade dessa questão, não só por quem tem o dever de tomar decisão. Eu diria que a própria sociedade, ela suporta muito e ela conhece pouco. Então, o que nós temos as nossas cidades são um grande negócio na mão de poucos. Ou seja, alguns lobbies muito bem organizados funcionam para levar cidades em determinado caminho, né? Que não é o caminho que beneficia a maior parte da população, definitivamente. Não é o caminho do direito à cidade, da democratização urbana. É muito mais o caminho de quem tem lucro com a construção das cidades. Então, entre quem se beneficia, quem lucra com a construção das cidades e quem vive as cidades, não é? Entre valor de uso e valor de troca, existe uma contradição, né? Existe uma oposição. Então, eu diria que os próprios sindicatos, os próprios movimentos sociais deveriam se aprofundar no conhecimento da cidade. Evidentemente, a mídia no Brasil, ela atualmente, principalmente, ela é tocada pelos grandes anúncios imobiliários, pelos anúncios da indústria automobilística, então, dificilmente ela contrariaria os grandes interesses que hoje comandam o crescimento das cidades, não é? Expulsando a maior parte da população para fora das cidades. E, sem dúvida nenhuma, eu diria que as 3 forças que comandam hoje o crescimento das cidades são a indústria automobilística, que contraria o interesse do transporte coletivo, o capital imobiliário e o capital de construção, que a gente chama de construção pesada ou construção de infraestrutura urbana, não é? E isso tudo em consonância com as campanhas eleitorais, com o financiamento das campanhas eleitorais. Estudando as cidades brasileiras e tendo sido secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, durante o governo Erundina,
tendo criado o Ministério das Cidades, participado da criação, eu diria que nós estamos no momento em que nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia nas cidades brasileiras, em que a função social da cidade, que é o previsto na Constituição brasileira, a função social da propriedade previsto na Constituição brasileira e no Estatuto da Cidade, o interesse público, o interesse social, eles estão em plano absolutamente secundário nas cidades brasileiras hoje.